Jornada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Eu fico bastante feliz que você está acompanhando a leitura agora, do livro de Isaías. Fico feliz que você está nos acompanhando nessa jornada, ok? Hoje vamos ler mais 4 capítulos, então. Capítulos 13, 14, 15 e 16. Então, vamos à leitura. Livro do profeta Isaías, capítulo 13. A carga de Babilônia, a qual Isaías, o filho de Amós, viu. Erguei vós um estandarte sobre o alto monte, erguei a voz para eles, agitai a mão, para que possam adentrar os portões dos nobres. Eu tenho ordenado aos meus santificados, eu também tenho recrutado meus poderosos por minha ira, aqueles que se alegram na minha grandeza. O barulho de uma multidão nos montes, como de um grande povo, um tumultuoso barulho de reinos, de nações reunidos. O Senhor dos exércitos convoca o exército da batalha. Eles vêm de uma nação distante, da extremidade do céu. O Senhor e as armas da sua indignação para destruir toda a terra. Gemei vós, porque o dia do Senhor está próximo. Ele virá como uma destruição vinda do Todo-Poderoso. Portanto, todas as mãos estarão desfalecidas e o coração de todo homem se derreterá. E eles estarão atemorizados, dores e tristezas sobrevirão. Eles estarão com dor como uma mulher que está em trabalho de parto. Eles estarão atônitos um com o outro. Suas faces serão como chamas. Eis que o dia do Senhor chega, cruel, tanto com cólera quanto com ira violenta, para deixar a terra desolada, e ele extirpará dela os pecadores. Porque as estrelas do céu e as constelações dele não darão sua luz. O sol estará escurecido no seu percurso e a lua não refletirá sua luz. E eu punirei o mundo pelo seu mal e o perverso por sua iniquidade. E eu farei a arrogância do orgulhoso cessar, e cessarei a arrogância do terrível. Eu farei um homem mais precioso do que o ouro refinado, exatamente mais precioso que a cunha do ouro de Ofir. Portanto, eu sacudirei os céus, e a terra será removida para fora do lugar dela. Na cólera do Senhor dos exércitos e no dia de sua violenta ira. E será como a corça afugentada, ou como uma ovelha que nem um homem ajuntou. Eles voltarão cada homem para seu próprio povo e fugirão cada um para o interior de sua própria terra. Cada um que é encontrado é traspassado, e cada um que é colocado junto a eles cairá pela espada. Os filhos deles também serão despedaçados diante de seus olhos. Suas casas serão saqueadas e suas esposas serão violadas. Eis que eu incitarei os medos contra eles, os quais não irão considerar prata, e quanto ao ouro, eles não terão prazer nele. Seus arcos também irão despedaçar os jovens, e eles não terão piedade do fruto do útero, e seus olhos não pouparão as crianças. E Babilônia, a glória dos reinos, a beleza da excelência dos caldeus, será como quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Ela nunca será habitada, nem se fará morada nela de geração a geração. Nem o árabe armará sua tenda lá, nem os pastores farão seu aprisco lá. Porém, animais selvagens do deserto repousarão lá,
e suas casas estarão cheias de criaturas pesarosas, e corujas habitarão lá, e sátiros lá dançarão. E os animais selvagens das ilhas uivarão em suas casas desoladas, e chacais em seus agradáveis palácios. A sua hora está próxima, e os seus dias não serão prolongados. Isaías capítulo 14. Porque o Senhor terá misericórdia de Jacó e ainda escolherá Israel e o estabelecerá em sua própria terra. E os estrangeiros se juntarão a eles, e eles aderirão à casa de Jacó. E os povos os tomarão e os trarão para o seu lugar. E a casa de Israel será seus possuidores na terra do Senhor, por servos e criadas. E eles os tomarão cativos, como cativos eles foram, e eles governarão seus opressores. E acontecerá isso no dia em que o Senhor te der descanso da tua tristeza e do teu medo e da dura servidão em que te escravizaram. Para tu vires a pronunciar este provérbio contra o rei de Babilônia e dizer: como terminou o opressor, a cidade dourada acabou. O Senhor tem quebrado o bastão do perverso e o cetro dos governantes. Ele que afligiu o povo em cólera com um golpe contínuo, ele que governou as nações em ira, é perseguido e ninguém impede. A terra toda está em repouso e está quieta. Eles irrompem em canto. Sim, os pinheiros se alegram em ti e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu estás caído, nenhum lenhador sobe contra nós. O inferno abaixo está agitado para ti, para encontrar-te a tua chegada. Ele instigou a morte para ti. Todos os príncipes da terra ele tem levantado de seus tronos, todos os reis das nações. Todos eles falarão e te dirão: tu também te tornaste fraco como nós? Tens te tornado como nós? Tua polpa é trazida até a sepultura, e o ruído das tuas violas, o verme está espalhado sobre ti, e os vermes te cobrem. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, tu que foste derrubado ao chão, que enfraqueces as nações, porque tu tens dito em teu coração: eu ascenderei em direção ao céu. Eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu também sentarei sobre o monte da congregação, nos lados do norte. Eu ascenderei acima das alturas das nuvens. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, tu serás derrubado ao inferno, para os lados do abismo. Aqueles que te veem te observarão e considerarão a teu respeito, dizendo: é este o homem que fez a terra tremer, que sacudiu reinos, que tornou o mundo como um deserto e destruiu as suas cidades, que não abriu o cárcere de seus prisioneiros? Todos os reis das nações, todos eles repousam em glória, cada um em sua própria casa. Porém, tu és lançado para fora da tua sepultura como um ramo abominável e como as vestimentas daqueles que são assassinados, atravessados com uma espada, precipitados para as pedras da cova, como um cadáver pisoteado. Tu não serás congregado a eles em funeral, uma vez que tu tens destruído tua terra e assassinado teu povo. A descendência dos malfeitores nunca terá renome. Prepare matança para seus filhos, como resultado da iniquidade de seus pais, para que eles não se levantem, nem tomem posse da terra, nem preencham a face do mundo com cidades.
porque eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e cortarei de Babilônia o nome, e remanescente, e filho, e sobrinho, diz o Senhor. Eu também farei dela uma possessão de ouriços e pequenos lagos de água, e eu a varrerei com a vassoura de destruição, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos tem jurado, dizendo: certamente, como eu tenho projetado, isto então acontecerá, e da forma que tenho proposto, então isto prevalecerá, para que eu venha quebrar os assírios em minha terra, e sobre meus montes os pisarei. Então o seu jugo se apartará deles, e o seu fardo se apartará de seus ombros. Isto é o plano que é proposto sobre a terra, e isto é a mão que é estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos tem planejado, e quem irá anular isto? E sua mão está estendida, quem a fará retornar? No ano em que o rei Acás morreu, foi esta tribulação. Não te regozijes, a Filístia inteira, porque a vara do que te golpeava está quebrada, pois proveniente da cauda da serpente surgirá uma cocatrice, e seu fruto será uma flamejante serpente voadora. E o primogênito do pobre alimentar-se-á, e o necessitado repousará em segurança, e eu matarei tua raiz com a inanição, e ele assassinará teu remanescente. Geme, ó portão, chora, ó cidade. Tu, Filístia inteira, está derretida, pois virá do norte uma fumaça, e ninguém estará sozinho em seus momentos fixados. O que deverá alguém então responder aos mensageiros da nação? Que o Senhor tem fundado a Sião, e o pobre dentre o seu povo confiará nisto. Isaías capítulo 15. A carga de Moabe. Porque durante a noite a Ar de Moabe é devastada, e calou-se, porque durante a noite Quir de Moabe é devastada e calou-se. Ele é elevado até Bagite e até Dibom, os lugares elevados para chorar. Moabe gemerá sobre Nebo e sobre Medeba. Sobre todas as suas cabeças haverá calvície e toda barba cortada. Em suas ruas eles se cingirão com roupa de pano de saco, sobre o terraço de suas casas, e em suas ruas cada um gemerá, chorando abundantemente. E Esbom chorará, e Eliale, suas vozes serão ouvidas até Jaaz. Portanto, os soldados armados de Moabe gritarão de terror. Suas vidas serão dolorosas para eles. Meu coração gritará de terror por Moabe. Seus fugitivos fugirão para Zoar, uma novilha de 3 anos de idade, porque pela subida de Luite, com choro eles a subirão, porque no caminho de Oronaim eles levantarão um clamor de destruição, porque as águas de Ninrim se secarão, porquanto o feno murcha, a grama míngua, não há coisa verde. Portanto, a abundância que têm obtido e que eles têm armazenado, eles a arrebatarão em direção ao córrego dos salgueiros, porque o clamor está espalhado em todas as direções ao seu redor, pelos termos de Moabe. O gemido dali até Eglaim e o gemido dali até Berelim, porque as águas de Dimon serão repletas de sangue, pois eu trarei mais sobre Dimon, leões sobre aqueles que escapam de Moabe e sobre os remanescentes da terra. Livro do profeta Isaías, capítulo 16.
Enviai vós o cordeiro para o governante da terra, desde Selá em direção ao deserto até o monte da filha de Sião. Porque será que, como um pássaro fugitivo, lançado para fora do ninho, assim as filhas de Moabe estarão nos vales de Arnon. Toma conselho, executa o juízo, faze tua sombra como a noite no meio do meio-dia. Esconde os rejeitados, não reveles o paradeiro daqueles que andam perambulando. Deixa meus rejeitados habitarem contigo, Moabe. Sê tu um abrigo para eles contra a face do saqueador, porque o que extorque está ao fim, o saqueador cessa, os opressores são consumidos da terra. E em misericórdia será o trono estabelecido, e ele sentar-se-á sobre o trono em verdade dentro do tabernáculo de Davi, julgando e requerendo julgamento e apressando justiça. Nós temos ouvido do orgulho de Moabe. Ele é muito orgulhoso, e de sua arrogância, e seu orgulho e sua ira. Porém, suas mentiras não serão assim. Portanto, Moabe gemerá por Moabe. Cada um gemerá porque os alicerces de Quir, Arezete, vós ireis prantear. Certamente eles serão atingidos. Porque os campos de Esbom definham e a vinha de Sibma. Os senhores dos pagãos têm destruído as principais plantas daquele lugar. Eles estão vindo até Jazer. Eles perambularam através do deserto. Seus galhos estão estendidos. Eles atravessam o mar. Portanto, eu irei lamentar com o choro de Jazer, a vinha de Sibma. Eu irei te molhar com minhas lágrimas, ó Esbom e Eliale, porque as altas vozes motivadas pelas tuas frutas de verão e tua colheita são arruinadas. E o júbilo é removido, e a alegria para fora do campo fértil. E nas vinhas não haverá canto, nem haverá altas vozes, os vinhateiros não pisarão o vinho em seus lagares. Eu tenho feito as altas vozes de sua vindima cessarem. Por conseguinte, minhas entranhas soarão como uma harpa por Moabe e meu íntimo por Quir Arezete. E acontecerá, quando for visto que Moabe está cansado no lugar elevado, que ele virá ao seu santuário para orar, porém ele não prevalecerá. Esta é a palavra que o Senhor tem falado a respeito de Moabe desde aquele tempo. Porém, agora o Senhor tem falado dizendo: dentro de 3 anos, como os anos de um diarista, a glória de Moabe será desprezada com toda aquela grande multidão, e o remanescente será muito pequeno e frágil. Amém? Bom, terminamos de ler aí mais 4 capítulos bem pesados, né? Eu até troquei algumas palavras por palavras semelhantes, porque a palavra mesmo original é bem pesada, né? Mas é isso, o Senhor, ele permite a destruição pela desobediência. E lá em Amós, eu me lembrei disso, no capítulo 3, nos versos 7 e 8, diz assim: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor soberano falou, quem não profetizará? Então, o Senhor nos avisa quando ele pretende trazer alguma coisa, né? Fazer alguma coisa, ele sempre vai nos avisar. E aqui a gente vê esse cenário que o Senhor está avisando, particularmente nestes 4 capítulos acerca de Moabe, porque nós vemos até lá no livro de Ruth que Moabe era esse lugar de idolatria, né?
muitos deuses, etc. Então o Senhor vem para dizer o que vai acontecer, juntamente com todo aquele povo que estava se unindo, né, a essa idolatria, tá bom? Então, vamos orar agora ao nosso Pai, para que Ele possa nos dar discernimento acerca de tudo que nós lemos, né? Então, vamos. Pai, obrigada porque o Senhor é soberano, como acabamos de ler, e o Senhor poderia realizar qualquer coisa sem nem nos falar, nem nos avisar. Mas assim como o Senhor foi com Abraão, né? O Senhor diz: poderei eu esconder alguma coisa do meu amigo Abraão? E o Senhor foi avisar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, porque Ló lá estava, e o Senhor não quis fazer isso sem falar, né, com Abraão. O Senhor avisou tudo o que aconteceu com Israel, com Judá. O Senhor veio avisando sobre o cativeiro babilônico e sobre todos os outros cativeiros. Então, nós sabemos, Pai, que o Senhor até hoje, através dos seus profetas, através da sua palavra, o Senhor nos avisa sobre as coisas que estão por vir. E sou grata, Senhor, porque nós não andamos, né, por cegos, né? Nós não estamos numa cegueira. O Senhor abre os nossos olhos acerca do que nós estamos vivendo. E o nosso coração se alegra porque a Tua palavra constantemente nos dá esse alívio de que o Senhor é justiça, de que os perversos eles não ficarão impunes para sempre, porque, Pai, nós vemos hoje a quantidade de injustiças, né? Então nós cremos que o Senhor é aquele que vem para resgatar esse estado de justiça. E o Senhor é maravilhoso, o Senhor cuida de nós o tempo todo nós estamos sendo cuidados pelo Senhor. Muitas vezes nós não vemos os livramentos, mas nós sabemos que eles estão ali. Às vezes em que o Senhor nos mostra até, é impressionante a quantidade de livramentos que o Senhor tem nos dado. Então eu louvo, agradeço ao Senhor pela tua misericórdia, grande misericórdia, inúmeros favores que o Senhor tem dispensado para nós. Muito obrigada, Senhor. Agradeço também porque até aqui o Senhor nos conduziu para a leitura e tem nos ajudado. Clamo ao Senhor que a sabedoria necessária para que nós entendamos todas as coisas venha sobre nós, Pai, e que o nosso dia a dia, Senhor, seja dirigido, guiado pelo Teu Santo Espírito, para que nós não caiamos, né, Pai, em armadilhas. Por favor, Senhor, clamo a Ti, Senhor, clamo a Ti. Obrigada por todas as coisas, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Gratidão, Pai, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém? Então, amanhã nos vemos com mais leitura, né? Livro do profeta Isaías, um livro maravilhoso. E estamos aí caminhando nessa jornada. Então, fique na paz, Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.